Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre o cumprimento da sentença arbitral, tema que preocupa muitos advogados, porque não sabem ao certo se as partes irão cumprir ou não espontaneamente a sentença do árbitro. Eu diria, em grande parte, sim. Fica aqui com a gente que você vai conhecer um pouquinho da estatística sobre esse assunto e os detalhes, porque eu acredito que a sentença será cumprida espontaneamente. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. O tema de hoje é o cumprimento da sentença arbitral. Quando falamos de sentença arbitral, a primeira coisa que precisamos esclarecer que a terminologia hoje adotada pela lei de arbitragem relativa à decisão que os árbitros vão tomar não se chama mais laudo, como chamava na regra anterior à lei de arbitragem. Hoje chama-se sentença. Sentença por quê? Porque não é mais sujeita à homologação pelo Poder Judiciário. Ela é autônoma, tem plena validade jurídica. E vale, segundo a própria lei e segundo a previsão expressa do Código de Processo Civil, como título executivo judicial. Então isso é muito importante. Mas quando nós falamos que a sentença de arbitragem vale como título executivo judicial, estamos remetendo apenas a uma ideia de segurança jurídica e não a uma ideia de que será necessário fazer a execução forçada, o cumprimento da sentença perante o Poder Judiciário. É claro que todos vocês sabem perfeitamente que a arbitragem é uma jurisdição, presta jurisdição, vai decidir quem está certo e quem está errado, e em que medida está certo ou errado. Equivale, no âmbito do Poder Judiciário, equivale ao processo de conhecimento. Vai dizer quem tem a razão e quem não tem a razão. Mas, naturalmente, os símbolos da justiça, do Poder Judiciário, equivalem à balança, ao martelo, à venda e à espada. Esses símbolos da justiça significam o quê? Significam que deve ser tratado com equilíbrio, a balança, mostrando isenção, equilíbrio. Significa que não tem que ver a quem está fazendo a justiça, no caso da venda. Significa dizer que terá uma decisão com força de decisão e por isso o martelo, para simbolizar essa decisão, bate o martelo e decide. E a espada como elemento simbólico final para dizer, olha, se não cumprir, eu uso a minha espada e te obrigo a cumprir. No caso da arbitragem, esses símbolos também se assemelham, porém você não terá a espada. Não terá a espada e a venda não se justifica mais. Por que a venda não se justifica? Porque as partes escolheram os árbitros. Então os árbitros sabem perfeitamente quem são essas partes, adotaram a missão de dirimir aquele conflito com isenção e imparcialidade e por confiança delegada das partes. Confiança nos seus predicados éticos e morais, confiança na sua competência técnica, na sua habilidade e no seu conhecimento para decidir com equilíbrio, com sensatez e com técnica a melhor forma para resolver aquele conflito de maneira equilibrada e justa. Ok, então você não tem a venda e você não tem a espada. Então, se não tem a espada, você não tem a força propriamente. Você precisa da força, o poder de império do Estado para fazer cumprir, quando é necessário fazer cumprir de forma forçada, aquele conteúdo que ficou decidido no processo de cognição. No caso da arbitragem, na sentença arbitral. Mas, muito embora não se tenha a espada, é importante que se diga que, como toda a regra do jogo é estabelecida no sentido de que você terá uma sentença, de que ela será única e será definitiva e que as partes devem cumpri-la, como toda a regra do jogo é concebida assim, e as partes que escolhem jogar o jogo da arbitragem, que escolhem percorrer o caminho da arbitragem, sabem dessas regras antecipadamente. E foi parte do seu processo de análise, da sua consideração, para decidir pelo caminho da arbitragem, exatamente esse elemento de informação, de que a sentença será única e irrecorrível, e que eu deverei cumprir espontaneamente essa sentença, independentemente dela ser
favorável, dela ser benéfica a mim ou dela ser prejudicial, dela vir me condenar ou dela conceder o direito que eu estou buscando. Não importa, eu estou aceitando desde logo que, independentemente da sentença que será emitida, eu a irei cumprir espontaneamente. Esse elemento de reflexão que é feito na análise de se escolher o caminho da arbitragem, vamos lembrar aqui, abrindo um parênteses, você vai percorrer o caminho da arbitragem se você quiser percorrer esse caminho. Essa escolha você vai celebrar na hora de redigir o contrato que você está fazendo com outra parte sobre um negócio jurídico que você está estabelecendo. Lá você vai dizer, olha, se tiver um conflito decorrente desse contrato, eu vou querer que esse conflito seja dirimido por arbitragem na forma da Lei 9.307 e pela Câmara XYZ, segundo os seus regulamentos. Então você vai estabelecer isso na convenção de arbitragem, sabendo desde logo que a regra é essa, que sairá uma sentença, que essa sentença será única e que você deve respeitar e cumprir essa sentença independentemente do seu resultado. Então foi uma escolha que eu fiz. Eu quis isso voluntariamente, desejei, expressei assim e agora eu apenas tenho que cumprir aquilo a que eu mesmo me obriguei por livre e espontânea manifestação da minha vontade própria. Então, essa é uma situação bem importante. Não é que você é imposto goela abaixo cumprir uma decisão. Não, você a escolheu caminhar por um percurso mais curto, mais econômico, mais ágil, mais inteligente e racional, mas é inerente a esse percurso saber que terá uma sentença, que ela será irrecorrível, que ela é única e que você deverá cumpri-la espontaneamente. Então, já partindo dessa premissa, as partes, em geral, cumprem espontaneamente a sentença. Por quê? Porque escolheram jogar esse jogo sabendo antecipadamente das suas regras. Mas mais do que isso, por quê? Porque escolheram quem irá arbitrar. Escolheram o árbitro, os árbitros, o tribunal arbitral, escolheram a Câmara, escolheram os árbitros, escolheram tudo. Escolheram o procedimento de arbitragem, escolheram o critério de decisão, escolheram tudo. Estava livre para que as partes escolhessem e elas escolheram na convenção de arbitragem, seja na cláusula compromissória ao elaborar o contrato, seja depois no compromisso arbitral já diante do conflito estabelecido. O fato é que antes de iniciar o procedimento, escolheram o caminho, escolheram o critério, escolheram quem irá decidir o conflito e escolheram isso de forma consciente. Escolheram isso partindo da seguinte ideia: quem vai arbitrar esse conflito? Eu quero uma pessoa qualificada, tecnicamente qualificada, com conhecimentos e habilidades que podem analisar esse caso com propriedade e decidir o que é certo. E também com predicados éticos, morais, responsável, cioso dos seus deveres e que naturalmente goza de boa reputação, de grande prestígio. Então assim eu escolhi esse profissional. Escolhi e entreguei a ele a missão, sabendo ele é capaz de decidir quem está certo. Então se eu entreguei a ele, deleguei a ele a missão de decidir, confiei a ele, cabe a mim agora respeitar o que ele vai fazer e cumprir se essa decisão tiver sido desfavorável. Se tiver sido favorável, esperar que a outra parte a cumpra espontaneamente e só se socorrer do Poder Judiciário se objetivamente a parte não cumprir. Então você tem os elementos já psicológicos da própria regra do jogo, da escolha que foi estabelecida. Se eu escolhi quem vai arbitrar, se eu escolhi esse jogo sabendo que o jogo tem essa regra, eu tendo a cumprir espontaneamente. Se eu escolhi quem vai arbitrar, eu tenho uma corresponsabilidade pela qualidade, pelo conteúdo do que será emitido por esses árbitros, porque naturalmente eu fiz a escolha. Então, se eu escolher mal, claro que eu tenho a tendência de ter uma solução final que não contemple a melhor solução, mas isso é fruto da minha própria escolha, do exercício da minha vontade, do exercício da capacidade de escolher. Então, perfeito. Escolha bem, com cuidado, criteriosamente, e você terá uma perspectiva de uma solução bastante favorável. Então o cumprimento tende a ser espontâneo, tanto porque você sabe a regra do jogo e quis jogar o jogo dessa maneira, tanto porque você sabe perfeitamente que aquela pessoa que você escolheu tem capacidade técnica e predicados éticos e morais que dão a ela autoridade e condições de decidir com equilíbrio e com qualidade aquela questão controvertida.
Bom, além desse aspecto, você tem vários outros que justificam o cumprimento espontâneo. E aí eu abro um parênteses para dizer, eu tenho conversado com muitas câmaras de arbitragem Brasil afora, pequenas câmaras, grandes câmaras. Eu mesmo atuo como árbitro desde 2002 e já proferi um número considerável de sentenças arbitrais. No meu exemplo concreto, de todas as sentenças que eu já proferi, e aí eu acumulo várias dezenas de sentenças ao longo desse período, de todas elas, apenas uma sentença foi necessário ser levada à execução forçada. Todas as outras sentenças tiveram cumprimento espontâneo. Por quê? Porque eu sou lindo e maravilhoso e as pessoas querem cumprir o que eu digo? Não, porque tudo foi feito criteriosamente. E as partes me escolheram e escolheram o caminho da arbitragem de modo muito consciente, de forma muito ponderada. E naturalmente aquela que foi vencida, ainda que possa no seu âmago, no seu fundo, ter ficado triste, descontente com o resultado que eu possa ter emitido na sentença, mas sabe que era assim e que é isso que tem que ser feito. A coisa certa a ser feita agora é cumprir espontaneamente a sentença. E aí eu tenho a alegria, a felicidade de que em todos esses casos o cumprimento foi espontâneo, com exceção de um, que houve uma execução forçada e que lá na frente depois houve o cumprimento por acordo dessa sentença também, porque no fundo, aquela parte só não cumpriu espontaneamente porque lhe faltava condições econômicas para cumprir, ela tentou ganhar um tempo para adquirir capacidade econômica para cumprir a sentença. Então, eu fico muito feliz pelo meu resultado, mas o meu resultado não é um resultado isolado, é um resultado que reflete perfeitamente o cenário da arbitragem no Brasil. Acredito que também no mundo, embora não tenha dados concretos para falar sobre isso, mas acredito que também no mundo. Mas no Brasil eu tenho conversado com muitas câmaras de arbitragem, pequenas e grandes câmaras. Entrevistei ao longo do Momento Arbitragem, aliás, se você ainda não assistiu, convido a assistir a série especial Câmaras. Na série especial Câmaras eu apresento câmara, cada programa uma câmara em funcionamento no Brasil e dou todas as informações sobre o funcionamento daquela câmara. A gente fala sobre cumprimento de sentença, fala sobre tempo médio do processo, sobre custo de cada processo, tudo mais. Nesse diálogo que eu tenho travado com as câmaras de arbitragem, eles me apresentam números que gravitam entre 85% e 95% de cumprimento espontâneo da sentença. Olha, veja, é um número extraordinário. Vamos pegar um número mais baixo, 85% das sentenças sendo cumpridas espontaneamente. Isso é uma dádiva, uma bênção, é fantástico. Por quê? Porque apenas 15% precisará ser levado a um cumprimento forçado, a uma execução forçada. Todo o restante há o cumprimento espontâneo. Olha a grande parcela de causas que são resolvidas e cumpridas sem nenhumazinha intervenção do Poder Judiciário para nada. Mas, se precisar, essa outra pequena parcela terá todo o tratamento jurídico, todo o amparo jurídico para que se dê o cumprimento da sentença arbitral através de um procedimento equivalente ao cumprimento da sentença judicial. Naturalmente que com algumas sutilezas de diferença, porque não é no bojo de um processo judicial, é no bojo de um processo de arbitragem. Então terá que ter uma petição inicial, naturalmente, apresentada ao Poder Judiciário para pedir o cumprimento da sentença arbitral, fazendo às vezes semelhantes uma mescla do modelo atual de cumprimento de sentença com o modelo antigo de execução forçada do processo civil. Mas uma pequena sutileza de diferença e você terá o amparo do Poder Judiciário para usar a espada. E agora o poder de império, fazendo a execução forçada, a expropriação dos bens se necessário, a penhora, bloqueio judicial, busca e apreensão e o que necessário for para fazer cumprir a sentença do árbitro. Então, é perfeitamente viável e interessante que se percorra o caminho da arbitragem, porque a tendência natural é do cumprimento espontâneo. E aí eu diria mais, você tem outros elementos que estimulam que haja o cumprimento espontâneo. E esses outros elementos gravitam em ter a multa
uma multa que a própria arbitragem pode estabelecer, segundo o que estiver estabelecido na convenção de arbitragem ou no compromisso arbitral, uma multa pelo descumprimento da sentença, descumprimento espontâneo da sentença. Isso pode ser fixado pelo árbitro, na medida em que estiver convencionado sobre esse assunto. Então pode ser fixado pelo árbitro essa multa, e aí o percentual dessa multa é de livre estabelecimento pelas partes na convenção de arbitragem e no compromisso arbitral, ou adotado no regulamento da Câmara de Arbitragem que tiver sido escolhida para dirimir o conflito. Então há a possibilidade de previsão dessa multa. O árbitro vai fixar na sua própria sentença o prazo para que ela seja cumprida. Esse prazo pode ser curtinho ou pode ser mais longo, a depender do conteúdo do que ele está decidindo, da extensão, da importância e do porte do que ele está decidindo. Ele pode alongar, dar um prazo maior para que haja aquele cumprimento espontâneo, mas estabelecer que não cumprido aquilo naquele prazo, então haverá uma aplicação de uma multa que pode gravitar 10%, 20% ou o que ficar definido na convenção de arbitragem. Nada obsta que se tenha uma multa considerável, expressiva a isso. Além dessa multa, aquela multa prevista no Código de Processo Civil pelo cumprimento de sentença, quando há necessidade, quando não há o cumprimento espontâneo da sentença, que é uma regra do processo civil, é uma regra aplicável no procedimento de execução e de cumprimento de sentença, ela pode ser atribuída, não pelo árbitro, naturalmente, mas pelo juiz que for receber esse pedido de cumprimento de sentença, essa execução forçada. Ele pode agregar ainda mais essa multa. Além disso, vai encarecer com os honorários advocatícios que poderão ser fixados no processo de execução, no cumprimento de sentença, arbitrados pelo juiz da causa, não mais pelo árbitro, além daqueles que já foram. Então, olha como pode ficar muito mais caro para a parte não cumprir espontaneamente. Pode ter a multa fixada pelo árbitro, mais a multa fixada pelo juiz, mais os honorários de advogado que serão fixados, arbitrados pelo juiz, o juiz do poder público, do poder judiciário, que poderá colocar isso no processo de execução. Então, de cara, você pode estar aumentando aí 20% de honorários, 10% da multa fixada pelo árbitro, mais 10% da multa fixada pelo juiz. De cara, você já pode estar aumentando em 40% o ônus de não cumprir espontaneamente a sentença arbitral. É um grande estímulo para o cumprimento espontâneo ou não é? Eu não tenho dúvida que é um estímulo poderoso para o cumprimento espontâneo e uma razão a mais para que as partes cumpram espontaneamente a sentença arbitral. Mas eu diria que há outros elementos também muito significativos para isso. Quem escolhe a arbitragem, reflita comigo, quem escolhe a arbitragem, escolhe porque quer um procedimento rápido, expedito, porque não quer eternizar esse conflito, porque leva em consideração que a demora da solução, seja qual for ela, lhe custa mais caro do que ter uma solução rápida, ainda que desfavorável. Então, no plano econômico, ele contabiliza que é menos ruim para ele ter uma sentença rápida, ainda que desfavorável, do que ter uma sentença muito demorada, que leve muitos anos de disputa, que encareça o percurso dessa disputa por tanto tempo, que lhe subtraia o acesso àquele resultado pretendido por tantos anos, ainda que ela lhe seja favorável tantos anos depois. Então ele escolheu que é melhor uma solução rápida, em detrimento de qual seja o conteúdo. Até porque ele sabe que estender essa discussão por vários anos no Poder Judiciário não significa nenhuma certeza de que ele terá acesso a uma decisão que o beneficie. Ele pode levar 10 anos disputando uma discussão no processo judicial e chegar ao final desses 10 anos com uma sentença em que diz que ele é vencido, que ele perdeu a causa. E ele perfeitamente, então, terá que arcar com o ônus de 10 anos de disputa, de não ter a solução daquele caso e ainda acrescer a isso a derrota. Então lhe sai muito mais caro. Quando ele considera todos esses riscos, ele está pensando de maneira econômica e muito racional, ele considera perfeitamente que é melhor para ele ter uma solução rápida, ainda que concorra a ele o risco dessa sentença lhe ser desfavorável. Até porque esse risco não está subtraído, não está afastado de maneira alguma no processo judicial, num processo mais longo que envolverá várias instâncias e muitos anos de disputa.
Então ele avalia tudo isso e pensa, olha, pelo lado econômico eu quero. Se ele avalia tudo isso, ele não quer eternizar a tendência dele cumprir. Ele avalia também que muitas vezes é melhor resolver aquele assunto e voltar a ter um diálogo com aquela parte, poder estabelecer novos negócios com aquela parte. E aí aquela perda que naquele momento pareceu até expressiva para ele, pode ser diluída com novas relações contratuais ou comerciais que venham a dar a ele outros negócios, outros lucros e naturalmente absorver todo o impacto de um prejuízo de uma determinada disputa. Então ele avalia tudo isso e chega à conclusão. Mas ainda tem outros elementos de estímulo. Outros elementos de estímulo que podem implicar a ele mais uma razão para o cumprimento espontâneo. Muitas câmaras ou algumas convenções de arbitragem estabelecem, muitas câmaras em seus regulamentos ou algumas convenções de arbitragem estabelecem que o não cumprimento espontâneo da sentença arbitral implicará na quebra do dever de confidencialidade do procedimento de arbitragem. E a quebra do dever de confidencialidade, ou seja, a quebra da confidencialidade poderá fazer repercutir junto a outras câmaras de arbitragem, junto ao mercado em que aquelas empresas atuam, o conhecimento de que uma parte, a parte X, não cumpriu a sentença da Câmara de Arbitragem. Isso traz para ela uma aura negativa, uma aura de não cumprir com contratos, uma aura de ser devedor e inadimplente, uma aura de não respeitar convenções. Isso é terrível, é tenebroso para o mundo dos negócios. Ninguém quer fazer negócio com quem não cumpre com as suas obrigações. É ou não é verdade? Você quer fazer negócio com alguém que você sabe que não vai cumprir a obrigação dele? Você tem notícia de que ela costuma não cumprir suas obrigações? Você terá incentivo e estímulo para fazer com ela uma parceria comercial e estabelecer um negócio? Então, a falta desse compromisso e da credibilidade de cumprir e honrar com suas obrigações e os seus contratos traz para si um arranhão à imagem muito substancioso, de tal maneira que ela coloca na balança e vê, é muito mais caro eu perder a credibilidade no mercado de não cumprir uma sentença arbitral do que eu cumprir essa sentença arbitral de imediato, ainda que no meu sentimento interior conclua de que a sentença não foi lá muito feliz. Mas eu terei que cumprir, até porque eu tenho o discernimento, a clareza de que eu não tenho como discutir a justiça ou injustiça da sentença arbitral. Só posso discutir questões meramente formais e não o sentido de justiça, porque eu escolhi quem iria decidir e essa pessoa decidiu, respeitando o procedimento. Eu terei pouco elemento de argumentação no processo de execução, na contraposição ao processo de execução e, portanto, a chance que eu tenho de derrubar essa sentença é muito reduzida, diria até remota na maioria das vezes. Então ele pensa, vou ter um arranhão à minha imagem porque pode ter a perda da confidencialidade. E algumas câmaras radicalizam um pouco mais isso e prevêem que aquela empresa que não cumprir espontaneamente a sentença arbitral, além da quebra da confidencialidade, perdem as condições de operar naquele mercado. Por exemplo, uma bolsa de valores, né? Bolsa de mercados e futuros. Se você entra nessa bolsa, você assume uma série de regras e obrigações e condições. Uma delas é cumprir espontaneamente a sentença arbitral que foi decidido pela Câmara, criada por essa instituição, por essa bolsa de valores. Então você tem que cumprir. Se você não cumprir, você não pode mais operar naquele mercado, porque você perdeu a confiança e a credibilidade. Você não tem mais os elementos e as condições necessárias para operar. Então, são várias as razões que justificam o cumprimento espontâneo e que explicam por que a imensa maioria das sentenças arbitrais são cumpridas espontaneamente. Por quê? Porque tudo converge para que haja o cumprimento espontâneo. E aí são raras as situações em que você precisa do cumprimento da sentença de forma forçada. E quando precisa, o Poder Judiciário é atento a isso, já em várias oportunidades se manifestou no sentido de dizer, olha,
A sentença arbitral é válida e tem que cumprir, acabou. Não vou entrar no mérito da discussão do seu conteúdo, vou apenas fazer cumprir o que nela ficou estabelecido, salvo situações muito específicas, muito pontuais, em que se vai discutir a nulidade desse procedimento de arbitragem ou dessa sentença arbitral, salvo essas situações, ou que se vai discutir o cálculo de quanto tem que se pagar daquilo que decorreu da sentença. Então, salvo essas situações estreitas, muito estreitas, pouco se terá a discutir. Logo, a tendência é o cumprimento espontâneo da sentença e isso se faz em um tempo muito rápido, fazendo com que processo de conhecimento e cumprimento de sentença sejam aglutinados em uma solução bastante célere. Por isso, eu diria para vocês, se você ainda não percorreu o caminho da arbitragem, não fez incluir em seus contratos, pense com carinho nisso, mas decida de forma consciente. Se decidir por esse caminho, tenho certeza que terá uma experiência muito positiva. Mas a qualidade dessa experiência depende muito das suas escolhas. Escolha bem o critério de decisão, escolha bem o procedimento de arbitragem, mas, sobretudo, escolha bem a instituição que vai acolher esse procedimento e os árbitros que vão dirimir esse conflito. É isso, foi o tema do nosso programa de hoje. Cumprimento da sentença arbitral. Você gostou? Compartilha. Compartilha nas suas redes sociais. Comenta, divulga, fala para os seus amigos. Nos ajude a divulgar. Esse é um programa gracioso, produzido para contribuir na difusão dos temas da mediação e arbitragem no Brasil. Então, preciso da sua ajuda. Me ajude, conto contigo. E se você tiver uma dúvida, pergunta, sugestão de pauta, por favor, encaminhe para a gente. Ficarei muito feliz de responder ou de trabalhar em cima da sua sugestão. Um abraço para você. Lembre-se que toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Um grande abraço. Até o próximo programa.